Muito bom, olha, agora a gente vai bater um papo sobre gestão, sobre planejamento, né? A Anelise Vendramini, que é administradora de empresas, está aqui com a gente hoje. Ô Anelise, brigadão pela visita, bom dia. Bom dia, obrigada, eu que agradeço pelo convite. Ô Anelise, a gente viu a reportagem aí, né, do IBGE mostrando lá no Rio Grande do Sul como é importante esse trabalho, né? Isso vai trazer um monte de dados, você que gosta de dados, de informação, eu adoro né? dados. Então, o censo agropecuário vai trazer um novo panorama do nosso agro, né? Com certeza. O censo agropecuário é um elemento fundamental para a gente pensar as políticas públicas do Brasil, né, ligadas ao setor agro, e também pensar a competitividade do setor agro de maneira agregada. Então, é um elemento central para se pensar a política pública. Muito bom. Ô, Anelise, você já vem conversando com a gente já, dando algumas aulinhas para a gente sobre gestão, sobre administração, sobre planejamento. E hoje você planejou aí a gente pegar pelo gancho aí das vendas, né, da propriedade rural, administrar o dinheiro do que entra, né? O que você pensou hoje para a gente aí? O elemento, a gente vem falando sobre gestão, né? Então, gestão, a gente tem vários pilares aí fundamentais da gestão. Se a gente fosse pensar em 3 grandes pilares, o primeiro é planejar, porque se eu não planejar, se eu não souber para onde eu estou indo, né? Se eu não pensar no médio e no longo prazo, dificilmente eu vou sair daquela situação que eu estou e crescer, né? Depois eu preciso executar aquilo que eu planejei, né? Com disciplina, sabendo quais são os elementos centrais para eu atingir aqueles objetivos centrais do meu planejamento. Depois eu preciso monitorar, né? Porque nem sempre a gente consegue imediatamente atingir os resultados que a gente quer. Então, é preciso monitorar esse desempenho. Explica melhor esse monitoramento. Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento que eu queria plantar 1 milhão de pés de tomate, né? Tomate envarado aí para a mesa, né? E eu plantei e vendi esse tomate, né? Estou vendendo ainda esse tomate. Como é que é esse monitoramento? Então, a partir do momento que você decidiu plantar esse tomate, você já precisa registrar os seus custos, as suas despesas. Esse é o monitoramento. Isso você já vai registrar para que você possa acompanhar depois qual foi o resultado financeiro, né, e de vendas desse tomate. Porque muitas vezes a gente vende, mas a gente não aumenta a nossa margem financeira, né? Não necessariamente eu vender significa que eu tive lucro com aquela venda. Às vezes está perdendo e a gente não está percebendo. Às vezes está perdendo e a gente não está sabendo. No longo prazo, às vezes até no curto prazo, essa perda de dinheiro, ou, por exemplo, eu tenho um buraco no meu fluxo de caixa, que é o que a gente chama de capital de giro, né? Então, ter um problema no meu capital de giro pode quebrar uma empresa ou um produtor rural, mesmo que ele tenha... mesmo que ele seja rico, digamos assim, mesmo que ele tenha muita terra, muita propriedade. Isso é recorrente, já aconteceu muito, viu, Anelise? Eu vejo muito, porque a gente circula aí por algumas propriedades rurais e às vezes eu vejo produtores até de médio porte, eu vejo eles experimentando muito. Então, por exemplo, né, você tem lá um déficit de reserva legal e aí você pode explorar economicamente a reserva legal. Então, você pode plantar espécies, né, você pode até plantar espécies exóticas, até 50% da propriedade, para explorar ali a reserva legal. E eu vejo, às vezes, alguns produtores fazendo experimentos, tentativa e erro, né? Então, essa espécie, será que dá, será que não dá? Né? Às vezes, sem consultar uma assistência técnica. E aquilo, muitas vezes, leva um prejuízo grande para a propriedade. É aí que o planejamento ajuda. Então, poxa, se eu quero explorar economicamente a minha reserva legal, então vamos buscar assistência técnica, por exemplo, né? Vamos registrar esses custos, essas despesas, para depois a gente saber se isso deu lucro, se isso não deu lucro, né? A mesma coisa com o tomate que você estava dizendo. Ao final dessa venda, quanto que de margem eu fiquei, considerando que muitas vezes eu preciso buscar empréstimo, né, para capital de giro. Então, o custo desse empréstimo eu preciso registrar nos meus... Ô, Anelise, então quer dizer que quando a gente faz esse planejamento, a gente diminui o risco? Exatamente. Esse é o objetivo do planejamento. Então, espera um pouquinho, vamos fazer um intervalo, já já você continua explicando melhor isso pra gente. Pode ser? Claro. Primeira prosa faz uma paradinha, já já a Anelise conta pra gente aí como é que é esse negócio aí de reduzir o risco na atividade rural. Já já. Estamos de volta com o Primeira Prosa. A gente continua o papo aqui com a administradora Anelise Vendramini. A Anelise vai falar com a gente sobre risco, né? Redução de risco na propriedade rural. Mas antes, eu tenho um recadinho aí para todo mundo muito importante, viu? Ó, termina no dia 31 de maio o prazo para fazer a inscrição do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então, você não fez? Está com dificuldade de fazer? Procura o sindicato rural do seu município, procura a cooperativa ou a associação de produtores, tá bom? Que nessas entidades
tem gente especializada e capacitada para te ajudar a fazer a inscrição do CAR, que vence 31 de maio. Importante isso, né, Annelise? O CAR é outra coisa fundamental para o Brasil. Porque tem a ver com tomada de crédito também, né? Quem não fizer... E tem a ver com planejamento, a gente poder planejar melhor as políticas públicas agro, né? Então é fundamental. Fundamental. Bom, vamos voltar aí na questão do planejamento como uma ferramenta para a gente reduzir risco aí na atividade rural. A atividade rural é uma atividade de muito risco, né? A gente está lidando com o risco do preço das commodities, está lidando com o risco climático, né? O risco da economia, porque sobe taxa de juros, desce taxa de juros, inflação, tudo isso impacta também e principalmente a atividade agro. Então, o planejamento, para que serve o planejamento? Não é para a gente ter certeza do que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas é para a gente se preparar para cenários alternativos àqueles cenários que a gente está vivendo. E aí é que diminui risco. Então, às vezes o pessoal acha que planejamento é teórico demais, né? Ah, lá vem aquele pessoal que estuda e fica falando que a gente tem que planejar, né? Não dá, eu tenho aqui meu dia a dia. Mas o planejamento é fundamental, mesmo que ele seja simples, mesmo que ele seja fácil, não precisa ser nada muito complicado, mas ele ajuda o produtor rural a diminuir risco, identificar quais são os riscos e minimizar esses riscos. É como você contou uma vez pra gente, né, Annelise? Dia sim, dia não, é bom ver lá o livro caixa, né? Por ver o que entrou, o que saiu, né? Dia sim, outro também. Tem que olhar o livro caixa. Sabe o tio Patinhas, que está lá sempre olhando as moedinhas? As moedinhas, a gente tem que olhar essas moedinhas. Porque o dia que não tem moedinha, como é que você vai financiar aquela produção? A propriedade rural ela precisa de caixa, né? Então, a gestão do caixa, que é uma gestão financeira, ela é Olha, eu sei que parece que eu estou falando óbvio, mas eu tenho tanto cliente que quebrou por causa disso que me dá quase que um desespero, sabe? Eu já vi muita gente que toma decisões sem consultar o financeiro, sem olhar a margem, sem olhar esse plano que eu estou fazendo. Ele vai aumentar a minha lucratividade ou não? Aumentar vendas não é suficiente. Muitas vezes você aumenta as vendas, mas cai a rentabilidade. Ô, Annelise, e quando a gente começa a fazer isso, depois de um tempo, vira rotina, né? Não se percebe mais. Tem até aplicativo no celular hoje em dia, você pode procurar lá, você vai achar um aplicativo simples, que funciona, que vai te ajudar, não precisa ser nada complicado, um Excelzinho resolve. Ou pode ser no papel também, né? Quem não tem computador, exato, faz no papel, olha todo dia. Uma calculadorazinha lá, vai somando, diminuindo, tá ótimo. Vê quanto que gastou, né? Gastou com adubo, quanto gastou com defensivo agrícola, exato, diesel, né? Coloca tudo isso. E soma ali o custo do empréstimo também, que é importante. Se pegou dinheiro no banco exatamente, também. Entra tudo ali. Entra tudo ali. O Annelise, quem faz isso direitinho, pela sua vivência, né? Que tipo de conclusão que chega? Consegue administrar melhor, a gente está falando de gestão, né? Consegue tomar decisões mais bem informadas. Você estava falando no primeiro bloco, né? É importante pensar no médio prazo, no longo prazo. Essa foi a sua mensagem, né? Então, quem faz isso consegue se manter vivo e lucrativo, vivo economicamente, né? E lucrativo por muito tempo, às vezes décadas, gerações. Isso é fundamental para manter a perenidade do negócio, mesmo que ele mude de características, né? Então, mesmo se num momento, por exemplo, eu sou um pecuarista e eventualmente no médio prazo eu posso fazer integração lavoura-pecuária, né? Mudar minhas técnicas produtivas. Que é a tendência, né? Que é a tendência, mas para isso você precisa ter racionalidade no processo decisório. Então, o ganho é perenidade no negócio. E como é que você consegue a perenidade? Lidando com os riscos. Então, o ganho é esse. Consegue vida longa. Consegue vida longa. Ô, Annelise, parece que os coreanos são muito bons nisso, né? A gente vê essas indústrias coreanas aí dando certo, parece que eles são muito bons em planejamento, né? Coreanos, japoneses, americanos. Né? Você visita uma fazenda americana, é impressionante. O grau de sofisticação na gestão. Então, a gente no Brasil tem muita gente sofisticada também, do ponto de vista de gestão, mas quanto mais a gente tornar isso presente em todas as propriedades rurais, mais o agro ganha. Por isso que quem faz isso bem feito não tem problema na hora de trocar de máquina, né, de comprar máquina nova, porque isso já estava sendo pensado, né? Exatamente, e você conseguiu separar o recurso financeiro a um custo baixo, né, um custo bom porque você se preparou. Então, quem vai te financiar também percebe que você está fazendo uma gestão adequada de risco, percebe que o seu crédito é melhor porque você está fazendo gestão. Né? Então, tudo isso é um grande processo de ganha-ganha para o produtor e para a sociedade. Então, por exemplo, eu posso ter umas coluninhas lá de dinheiro que eu vou guardando, então eu ponho uma coluninha lá
por exemplo, para 2023, né? Para daqui 5 anos. Então, eu vou guardar tanto por mês até 2023 para trocar de trator. O planejamento permite fazer esse tipo de pensamento? Permite fazer esse tipo de pensamento e ele permite até, dentro desse processo de poupar, que é o que você está dizendo, né? Separar um recurso para inovar, investir em coisas mais arriscadas, né? Mas com novas tecnologias produtivas que eu hoje, por exemplo, desconheço, porque estou numa determinada atividade produtiva e uma outra atividade produtiva. A gente estava falando de integração lavoura-pecuária, por exemplo. Muitas vezes, para quem é pecuarista, fazer integração lavoura, né, pecuária é uma atividade inovadora que requer um certo investimento. Muita gente é inovadora, né? sim. Então, muitas vezes eu tenho que poupar um pouco desse dinheiro para poder inovar, para poder fazer pesquisa com genoma até, né? Enfim, outras... Ou esse mercado de carbono que parece que vai fortalecer em breve, né? Exatamente. Eu acredito nisso. Eu acho que nós estamos caminhando, não é para amanhã, mas a gente está caminhando para isso. O mundo está caminhando para isso, não é só o Brasil. Verdade. Ô, Annelise, e qualquer um pode começar a fazer, né? Pequeno, médio, grande, não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Hoje em dia, se você procurar na internet, não precisa, como eu falei, não precisa ser complicado. Se você procurar na internet, há muitos vídeos no YouTube disponíveis para esse tipo de coisa. Tem muita gente já oferecendo ferramentas simples, fáceis de serem usadas, né? Há livros disponíveis sobre isso, manuais, então é só ter vontade. Né? E também nas cooperativas tem gente treinada, né? Nas cooperativas, exatamente. E aquilo que a gente falou, acho que em alguns programas atrás, a gente não precisa fazer essas coisas sozinho, né? Claro que a gestão da sua propriedade é uma coisa muito particular, mas compartilhar técnicas, compartilhar conhecimento, ferramentas, aplicativos, quanto mais gente você conversar sobre isso, e aí a cooperativa é um bom lugar, melhor, né? Perfeito. Annelise, brigadão pela visita. Eu que agradeço, obrigada. E sempre que você estiver passando de novo por aqui, vem bater um papo com a gente. Eu venho, com o maior prazer, um agropapo. É isso aí, obrigado, Annelise. Obrigada. Então é isso aí, gente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Primeira Prosa para você. Estamos de volta.